Levítico 7. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É a oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal, assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o 3º dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao 3º dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes.
Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico 8. O Senhor disse a Moisés: Traga a Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda da gordura, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito que era a sua própria porção do carneiro da ordenação e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes,
e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Levítico 9. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: Traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: Tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, a carne e o couro, porém queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, e, tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei.
À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Disse o Senhor a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar, peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na, sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou, por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés, hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas, e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Levítico 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião,
o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas lavará as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo o que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará as suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros. A doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro, seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde, e então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo o que nela houver ficará impuro e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhes será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Levítico 12. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado.
Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a propiciação por ela, e ela ficará pura. Levítico 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção, então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e, se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e, se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se, quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas, se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo,
o sacerdote examinará a ferida, e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e, se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna e, se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará e, se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem estará leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote o examinar a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Levítico 14. Disse também o Senhor a Moisés:
Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará, com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia ele os trará ao sacerdote para a sua purificação à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal.
Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e, se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Assim fará a propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Digam o seguinte aos israelitas: Quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará em água corrente, e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote.
O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem, por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Levítico 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem, acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa, depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa.
Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel, lavará as suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico 17. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal,
Contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Levítico 18. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai, ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.